Agora vamos ao vivo ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a sessão desta quinta-feira. Sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária, realizada em 28 de setembro de 2016. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teoriza Vasque, Roberto Barroso e Edson Fachin. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou alguns processos, dentre eles, um referendo em medida cautelar numa ação direta de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, notificação ou retificação a fazer na ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, senhor procurador-geral, senhores advogados, ontem, ao final da sessão, eu dei notícia de que estaríamos transferindo para hoje o referendo em medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 190, a pedidos de sustentação oral. Entretanto, como ainda não temos os 8 ministros, eu vou chamar o segundo desta pauta de hoje e, na sequência, chamarei na forma antes especificada para o julgamento. E para continuidade de julgamento, portanto, apregou o recurso extraordinário 651.703, que procede do Paraná, de relatoria do ministro Luiz Fux, sendo recorrente o Hospital Marechal Cândido Rondon e recorrido o secretário municipal de Finanças de Marechal Cândido Rondon, com alguns amici curiae. Tem-se nas anotações que, após o voto do ministro Luiz Fux, relator, negando provimento ao recurso extraordinário, pediu vista dos autos o ministro Marco Aurélio, que está com a palavra, ministro. Presidente, pedi vista do processo, uma vista antecipada, porque é considerada a ordem de tomada dos votos, quando a matéria chega à cabeceira, já chega praticamente decidida. E notei, sob a minha ótica, a importância maior do conflito de interesses. O recurso volta-se a infirmar acordo mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná declarou a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza no âmbito da atividade de administração de planos de saúde, prevista nos itens 4.22 e 4.23 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Assentou ser tal atividade espécie de prestação de serviço, representando a obrigação de fazer da operadora dos planos de saúde em favor dos beneficiários. Consignou que a incumbência do recorrente não se acha limitada aos repasses dos valores pagos a título de mensalidade aos profissionais conveniados, mas consiste também na administração dos recursos, englobando a celebração de contrato com os usuários e as negociações de convênio com médicos e hospitais. A questão de fundo do extraordinário, a ser examinada sob o ângulo da repercussão geral, está em definir, presente o figurino do imposto sobre serviço de qualquer natureza, a incidência do tributo considerado plano de saúde e a receita oferida sobre a diferença entre os valores recebidos pelo contratante e os repassados aos terceiros prestadores de serviço médico-hospitalar. Em sessão de 15 de junho, Vossa Excelência já consignou, o relator, ministro Luiz Fux, conheceu do recurso e o desproveu, destacando sujeitar-se à tributação à atividade realizada por operadoras de plano de saúde e seguro-saúde.
Ainda que estivesse em condições de votar, como estava na assentada, antecipei o pedido de vista, porquanto a tese a ser editada neste julgamento irá nortear a jurisdição pátria quanto à matéria. O tema é de grande relevância jurídica, pois se objetiva elucidar a própria materialidade do imposto sobre serviço, observados os parâmetros constitucionais a estabelecerem o campo de incidência de tributo. Destaco analisar a questão a partir das balizas reveladas no acórdão recorrido, ou seja, restringindo o pronunciamento ao cabimento ou não do ISS quanto às atividades das operadoras de plano de saúde. Excluo da apreciação os chamados seguro-saúde, por entender estar tal forma de contratação submetida a regramento específico, além de não alcançada pelo acordo impugnado ou objeto do extraordinário interposto. Conforme fiz ver em plenário, quando do julgamento do extraordinário 166-172 de minha relatoria, acordo publicado no Diário da Justiça, 16 de dezembro de 1994, acredito na premissa de que o conteúdo político de uma Constituição não pode levar quer ao desprezo do sentido vernacular das palavras utilizadas pelo legislador constituinte, quer ao técnico, tendo em vista os institutos consagrados pelo direito. Toda a ciência pressupõe a adoção de escorreita linguagem, possuindo os institutos, as expressões e os vocábulos que a revelam, conceitos estabelecidos com a passagem do tempo, por força dos estudos acadêmicos e pela atuação dos tribunais. Já se afirmou que as questões de nome são de grande importância, porque elegendo um nome ao invés de outro, torna-se rigorosa e não suscetível de mal-entendido uma determinada linguagem. A purificação de linguagem é uma parte essencial da pesquisa científica, sem a qual nenhuma pesquisa poderá dizer-se científica. Palavras de Norberto Bobbio. Realmente, a flexibilidade de conceitos, o câmbio do sentido destes, conforme os interesses em jogo, implicam insegurança incompatível com o fim da própria Constituição, que de fato é um corpo político, mas o é ante os parâmetros que encerra, e estes não são imunes ao real sentido dos vocábulos, especialmente os de contornos jurídicos. Logo, não merece agasalho o ato de dizer-se da colocação em plano secundário de conceitos consagrados, buscando-se homenagear, sem limites técnicos, o sentido político das normas constitucionais. Para a solução da lide, deve-se perquirir o significado existente no vocábulo serviço, considerada a incidência tributária prevista no artigo 156.3 da Lei Fundamental. Tal questão já provocou diversos debates no plenário do Supremo, tendo o tribunal assentado, por ocasião do exame do recurso extraordinário 116.121 São Paulo, do qual fui redator do acórdão, veiculado no Diário da Justiça de 25 de maio de 2001, não autorizar a preceito constitucional a incidência do imposto sobre quaisquer situações descritas na legislação de regência. Para ser possível a tributação, é necessário observar-se, a partir da própria natureza do negócio jurídico entabulado, o preenchimento das características típicas de serviço,
respeitando as definições e regramentos trazidos por outros ramos do direito, ainda que não seja o tributário. Na oportunidade, ao analisar a incidência do imposto sobre serviços em contratos de locação, assentei. Transcrevo, não vou ler, para efeito de documentação. Pulo essa parte alusiva ao precedente do plenário. Reconheceu-se, então, prossigo, a partir da análise da locação de bens móveis, ser o sentido do vocábulo serviços, revelador de obrigação de fazer, enquanto materialidade apta a sofrer incidência do imposto sobre serviços. Essa ótica vem prevalecendo no Supremo, mesmo com a apreciação dos extraordinários 547-245 Santa Catarina e 592-905 Santa Catarina, ambos da relatoria do ministro Eros Grau, acórdãos publicados no Diário de Justiça de 5 de março de 2010. Na ocasião, ao debruçar sobre contratos de arrendamento mercantil, o plenário, por maioria, declarou a incidência do imposto sobre serviço tão somente nas modalidades financeira e leaseback, ressaltando que tais operações possuiriam como núcleo financiamento propriamente dito e não a disponibilização de certo bem. Fui voto isolado por defender serem os referidos negócios jurídicos, locações, gênero, não envolvendo desse modo a obrigação de fazer. Ainda assim, o debate em torno da caracterização das prestações como serviço para fins de incidência tributária passou pela constatação de que a atividade em tela pressuporia como núcleo um ato humano, um fazer material ou imaterial que revertesse em utilidade para o contratante. Tanto é que, nesse mesmo julgamento, ficou decidido não incidir o tributo sobre o arrendamento mercantil operacional, uma vez que essa modalidade envolve locação, ou seja, obrigação de dar. Mesmo que se sustente terem os precedentes conferido interpretação ampliativa ao vocábulo serviço, constante no artigo 156.3 da Lei Maior, não há como argumentar superação do entendimento relativamente à necessidade de demonstração de um fazer para fins de incidência tributária. Considero ter o plenário, na oportunidade, apenas assentado, ser indispensável levar em conta, em especial nos negócios jurídicos complexos, o conjunto de atos praticados para extrair a essencialidade da prestação. Se existente no núcleo da prestação um ato humano, um fazer, surge serviço visando cobrança de ISS. Se o negócio entabulado revelar em essência obrigação de dar, como no caso do arrendamento mercantil operacional, há de excluir-se, ante a apreciação dos citados extraordinários, a atividade do campo de incidência tributária, por não preencher a operação os elementos característicos do tipo serviço. Isso explica a razão de o verbete número 31, vinculante, permanecer eficaz até os dias de hoje, orientando a jurisprudência deste tribunal, mesmo após o exame dos recursos extraordinários citados, 547-245 e 592-905. Justifica também o fato de o tribunal, no julgamento do recurso extraordinário de número 626706, relatou o ministro Gilmar Mendes, repercussão geral reconhecida, acórdão publicado DJ de 23 de setembro de 2010, ter reafirmado a não incidência do imposto sobre serviços na locação de bens móveis, considerada a ausência de obrigação de fazer.
observa-se a adoção da ótica quando da apreciação da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 4.389-DF, relator o ministro Joaquim Barbosa, acórdão veiculado no Diário da Justiça de 24 de maio de 2011. Muito embora tenha o relator, na oportunidade, proposto superação do modelo civilístico, ressalte-se a orientação assentada pelo Pleno, que, ao enfrentar o tema relativo à incidência de ISS ou de ICMS na produção de embalagens sob encomenda para posterior industrialização, decidiu a questão a partir do enfoque quanto à preponderância de circulação de mercadoria e não de um fazer voltado ao benefício do contratante. No âmbito das turmas, tem-se a remissão à primazia ou não de um fazer na prestação em análise, sempre que estiver em jogo a materialidade do imposto sobre serviços. Nesse sentido, cito recurso extraordinário 602-295, Rio de Janeiro, primeira turma, relator o ministro Luiz Roberto Barroso, acordo publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2015, recurso extraordinário com agravo 839-976, Rio Grande do Sul, primeira turma, também relatou o ministro Luiz Roberto Barroso, acordo veiculado no Diário da Justiça, 10 de fevereiro de 2015, extraordinário com agravo 764-452, Rio de Janeiro, segunda turma, relatora, Vossa Excelência, presidente, com acordo publicado no Diário da Justiça, de 10 de dezembro de 2013, e o agravo de instrumento 802-296, São Paulo, primeira turma, relatou o ministro Dias Toffoli, acordo veiculado no Diário da Justiça de 7 de junho de 2013. Como dizer, então, ultrapassado o entendimento? Essa, inclusive, vem sendo a orientação balizada na doutrina ainda em nossos dias, atrelando o núcleo material da condição de incidência do ISS à obrigação de fazer. A legislação complementar, ao dispor acerca da materialidade do imposto, deve necessariamente obedecer às balizas versadas na própria tipologia constitucional de serviço. Para a caracterização de determinada prestação como serviço, passível de tributação, mostra-se indispensável a presença de esforço humano, da realização de uma obrigação de fazer, ainda que envolva para a execução certas obrigações de dar. Não havendo essa nota característica, ou sendo o fazer mero acessório, no negócio jurídico entabulado, surge impróprio enquadrar a atividade como serviço, descabendo a tributação em virtude da incompatibilidade material com o previsto no texto constitucional. Com isso, não se pretende apenas interpretar a Constituição Federal a partir do artigo 110 do Código Tributário Nacional, mas sim respeitar os próprios limites de competência estabelecidos no figurino constitucional do tributo. A Carta da República, ao definir a materialidade de cada espécie tributária, dividindo a competência entre os entes federados, não faz em vão. Conforme leciona Isabel Derzi nas notas de atualização da obra do ministro Aliomar Balheiro, quando a Constituição usa um conceito, um instituto ou forma de direito privado, o nome empregado denota certo objeto, segundo a conotação que ele tem na ciência jurídica particular, da qual se origina. A conotação completa, que advém da ciência do direito privado, é condição prévia de inteligibilidade e univocidade do discurso constitucional.
e se utiliza a Constituição desse sentido completo, extraído de certo ramo jurídico, para assegurar a discriminação e delimitação de competência, enfim, o pacto federativo. Permitir ao intérprete ou ao legislador ordinário interessado que legisla em causa própria que altere o sentido e alcance desses institutos e conceitos constitucionalmente empregados é permitir que firme, sem licença da Constituição, novo pacto federativo, nova discriminação de competência. Prossigo. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados expressa ou implicitamente pelo diploma maior. Caso contrário, confere-se carta branca ao legislador ordinário para incluir na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003, todo e qualquer negócio jurídico como passível de ser tributado pelos municípios, independentemente de estar-se ou não diante de serviço. Fixada tal premissa, cumpre analisar a natureza jurídica das obrigações contratadas entre particulares para concluir-se pela existência ou não da materialidade do imposto sobre serviços, ou seja, de núcleo que envolva um fazer. Nesse sentido, importa destacar, para fins de delimitação da tese, distinção das situações, tendo em vista a prestação ou não pela operadora do plano de saúde dos serviços médico e hospitalar. O recorrente afirma serem as atividades em questão realizadas por terceiros, incumbindo-lhe apenas a administração do plano. Não se está, portanto, considerando os casos nos quais a administradora do plano é a própria prestadora do serviço médico hospitalar, integrando o corpo clínico ou quadro funcional daquela, a revelar a submissão da atividade desempenhada à incidência do ISS. Rememorem a legislação de regência, a versar a natureza dos contratos firmados entre operadoras de plano e beneficiários, Lei 9.656 de 98. Artigo 1º. Submetem-se às disposições desta lei as pessoas jurídicas de direito privado que operem planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade, adotando-se para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas as seguintes definições. Aí temos a definição de plano privado de assistência à saúde, prestação continuada de serviço ou cobertura de custos, operadora de plano de assistência à saúde, pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil, comercial, cooperativa ou entidade de gestão que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso 1 deste artigo, e a carteira, que é o conjunto de contratos de cobertura de custos assistenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratam o inciso 1 e parágrafo 1º do artigo. Da leitura dos dispositivos extrai-se que a natureza do negócio jurídico envolve assegurar ao contratante a eventual prestação de serviço médico. Não há o fornecimento do serviço em si, mas tão somente a garantia conferida pelo operador de que, quando o serviço médico se fizer necessário, será proporcionado pela rede credenciada pela operadora ou ressarcido em proveito do usuário. Está-se diante de contrato a garantir cobertura de eventuais despesas, no qual o contratante do plano substitui, mediante o pagamento de mensalidade à operadora, o risco individual por espécie de risco coletivo.
Não se trata de contrato de natureza comutativa, em que o desembolso financeiro realizado pelo segurado corresponda exatamente a uma prestação. O elemento típico a reger os contratos é a aleatoriedade, a revelar que o contratante desembolsa mensalidade sem saber ao certo se e quando utilizará assistência médico-hospitalar. Essas características conduzem à conclusão de serem as atividades desenvolvidas pelas operadoras de planos de saúde assemelhadas a contrato de seguro, segundo versado no artigo 757 do Código Civil. Artigo 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos pré-determinados. Conferindo o diploma de regência natureza securitária a tais contratos, mostra-se indevida a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza, uma vez que a competência constitucionalmente prevista para tributar a materialidade é da União, consoante disciplina do artigo 153, inciso 5 da Lei Maior. A par desse aspecto, é de destacar-se não estar-se diante de obrigação de fazer, conforme bem aponta o recorrente no extraordinário, ao aderir a plano de saúde, o beneficiário contrata a cobertura quanto a eventuais despesas decorrentes de atendimento médico, mas não o fornecimento de determinado serviço. Este é prestado pelo médico, laboratório e afins, e não pela operadora do plano de saúde. A incumbência da operadora se amolda à obrigação de dar coisa fungível, de cobrir os custos por meio de pagamento, sendo o serviço executado por outrem. O interesse do contratante, ao orientar a natureza da obrigação, mostra-se claro. A cobertura de atendimento médico prestado por terceiro, e não qualquer atividade meio que venha a ser desenvolvido pela operadora no decorrer da atividade fim. A atividade de intermediação, apontada pelo Tribunal de Origem para fins de incidência do imposto, não pode desviar a atenção do objeto da contratação. O beneficiário do plano de saúde, ao entabular e formalizar o negócio jurídico, busca cobertura pela operadora do serviço de assistência fornecido por médico, laboratório ou hospital conveniado. Essa cobertura é uma obrigação de dar, de pagar. Não se pode falar em serviço prestado. Entender de modo diverso justifica a cobrança do imposto sobre serviço no tocante a qualquer atividade securatória, o que, como essa benção geral, não é o que ocorre. Assim, como os contratos de seguro, as atividades de plano de saúde são caracterizadas pela aleatoriedade. Corre-se o risco de contratar um plano e jamais utilizá-lo, o que é muito bom. Como falar, então, na prestação de serviço? Como defender a existência de obrigação de fazer? Sendo tal resposta negativa, não há como vislumbrar a efetiva realização da materialidade do imposto sobre serviço. Essa foi a ótica assentada pelo Supremo quando, do julgamento do recurso extraordinário 115.308, Rio de Janeiro, primeira turma, relator o ministro Nery da Silveira, acordo veiculado no DJ de 1º de julho de 1988, e transcrevo a ementa para efeito de documentação. Ante o quadro, divirjo do voto proferido pelo relator, ministro Luiz Fux, para dar provimento ao recurso extraordinário do contribuinte,
fixando tese no sentido de não incidir imposto sobre serviços consideradas as atividades desenvolvidas pelas operadoras de plano de saúde na intermediação entre o usuário e os profissionais de saúde, ante a inexistência de obrigação de fazer, ou seja, a prestação de serviço médico hospitalar. Como voto, presidente? Pois não. Agradeço a Vossa Excelência. Colho os votos. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminente ministro relator Luiz Fux, eminente ministro Marco Aurélio, que acaba de produzir acutíssimo voto vista, eminentes pares. O tema aqui já foi afastado da discussão em relação à base de cálculo, eis que o recorrente já obteve sucesso nessa parte e traz ao tribunal a discussão da constitucionalidade ou não desses itens que estão na lista anexa à lei complementar. Percebe-se que o ministro relator concluiu afirmativamente, por isso não deu provimento ao recurso ordinário, e o ilustre ministro Marco Aurélio, em sentido diverso, acaba, portanto, concluir agasalhando a pretensão do recorrente. Eu vou juntar uma declaração de voto, senhora presidente, e nela procuro explicitar que a controvérsia que agora reposiciona o tema, o voto visto eminente ministro Marco Aurélio, leva em conta o sentido e o alcance do inciso 3º do artigo 153, quando se refere a serviço de qualquer natureza. Se deixar de fora desta expressão a atividade levada a efeito pelo plano de saúde, temos aí uma hipótese de não incidência desta forma tributária. E aí, nesse caso, incidiria nessa atividade, a rigor, apenas o imposto sobre a renda e a contribuição sobre o lucro líquido. A questão está em saber se essa atividade está ou não subsumida a este conceito constitucional de serviço. O debate é relevante, importante, e, obviamente, não deixo de enaltecer a argumentação que acabo de aurir do eminente ministro Vistor, mas do exame que fiz, levei em conta que, na compreensão elasticida deste Supremo Tribunal Federal, nesta atividade também está embutido o conceito de serviço. Este elastério já foi dado aqui nesse tribunal ao julgamento do recurso ordinário 547-245, o relator, então, o eminente ministro Eros Grau, julgamento em 2 de dezembro de 2009, quando se reportou ao leasing, fazendo referência, naquela hipótese também, à presença de serviço. Portanto, peço todas as vendas ao ministro Marco Aurélio, que sustenta posição em sentido diverso, mas eu estou acolhendo a percepção que na doutrina encontrei em Marçal Justin Filho, que trata do ISS na Constituição, em também doutrina abalizada do ex-ministro desta Corte, saudoso ministro Aliomar Balheiro, e outros autores que aqui cito, para concluir, senhora presidente, que o núcleo do contrato entre a operadora de planos de saúde e seus clientes é a disponibilidade ao usuário contratante de uma rede credenciada e a garantia da cobertura dos infortúnios previstos no contrato. E parece-me, com todas as vendas ao sentido diverso, que não se subsume aí a noção de seguro, eis que a hipótese de sinistro configura outra fato espécie, e por essas razões e as demais que constam nesse voto, e por tudo aquilo que o eminente ministro relator já salientou, peço vênia a divergência, estou acompanhando o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Senhor presidente, também eu cumprimento o eminente ministro Marco Aurélio, cuja divergência eu ouvi com interesse e atenção, mas eu já havia estudado a matéria para a sentada anterior e, na minuta do meu voto, havia concluído com a seguinte tese, aspas, as atividades desempenhadas pelas operadoras de planos de saúde e de seguro-saúde constituem prestação de serviço, estando sujeitas à incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza,
nos termos do artigo 156.3 da Constituição, fecho aspas. Penso que essa seja exatamente a mesma conclusão a que chegou o eminente relator, de modo que eu o estou acompanhando. Pois não, agradeço igualmente a Vossa Excelência, ministro Teori Zavascki. Senhora Presidente, eu acordo um recorrido para chegar às suas conclusões, invoco um precedente do STJ da primeira turma, no qual eu tive a oportunidade de apresentar um voto vista e me reporto a esse voto vista para acompanhar também o relator com as vênias do ministro Marco Aurélio. Pois não. Ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio e acompanho o voto do relator, ou inclusive quando assenta a tese de que as operadoras de plano de saúde, de seguro-saúde, realizam prestação de serviço sujeita ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição da República, na linha da compreensão alargada do Supremo quanto a este conceito. Pois não. Ministro Dias Toffoli. Bem, eu peço vênia ao eminente ministro Marco Aurélio, que trouxe hoje um belíssimo voto coerente a partir da premissa da qual parte Sua Excelência, e na conclusão realmente seria de dar provimento, mas peço vênia a Sua Excelência porque compartilho da compreensão trazida no voto do eminente relator. Pois não, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor Presidente, eu queria também cumprimentar o ministro Marco Aurélio, que sempre nos brinda com um voto extremamente substancioso e nos ajuda a refletir sobre os temas em discussão. Mas desde a aprovação do voto do eminente ministro Luiz Fux, eu firmei convicção no sentido de que o ISS tem como fundamento disposto no artigo 156.3 da Constituição Federal, que faz referência expressa a serviços de qualquer natureza e remete a disciplina à legislação complementar. Veio, então, a Lei Complementar número 116 de 2003, que estabelece que este imposto tem como fato gerador a prestação por pessoa física ou jurídica de qualquer dos serviços abrangidos no rol de hipóteses de incidência que ela individualiza. E nessa lista se situam exatamente os serviços de medicina e biomedicina, análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiológica, tomografia e congêneres. Além disso, hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres. E abrange também essa lista os planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. Isso está no artigo 1º, nos itens 4.3, 4.1, 4.3, 4.2 e 4.22 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Então, eu penso, assim como já foi dito agora pelo eminente ministro Luiz Fachin, que os planos de saúde se destinam, ao meu ver, a prestar um serviço aos seus clientes que consiste exatamente na intermediação de serviços médicos prestados por terceiros. E esse serviço constitui a base de cálculo do tributo. Eu acho conveniente esclarecer, embora o ministro Fachin traga agora a notícia que essa questão parece que teria sido resolvido, que tratando-se de operadora de plano de saúde, eu imagino que devem ser excluídos da base de cálculo do ISS os valores concernentes aos serviços prestados pelos terceiros credenciados, médicos, hospitais, clínicas, etc., sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. Portanto, o serviço prestado pelos planos de saúde pode ser bem caracterizado, bem identificado, não se confunde com aqueles prestados pelos terceiros, pois ela é uma simples, ou eles, planos de saúde, são simples intermediadores. Então, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, eu acompanho o relator. Obrigada, Vossa Excelência. Também eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio, mas eu acompanho o relator, como já foi enfatizado desde o voto do ministro Luiz Fux, pelo artigo 156.3
e, portanto, na sua sequência, o artigo 1º da Lei Complementar 116 de 2003, que dispõe sobre serviços de qualquer natureza, está elencado, como também acaba de lembrar agora o ministro Ricardo Lewandowski, expressamente nos itens do artigo 1º, 422, 423, exatamente serviço de saúde, assistência médica, congêneres, planos de saúde de grupos ou grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica hospitalar odontológica e congêneres e outros planos de saúde. E por essa razão, portanto, parece perfeitamente caracterizada, com a devida vênia da compreensão em contrário, e razão pela qual também eu nego provimento ao recurso e proclamo o resultado. Recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator vencido, o ministro Marco Aurélio, adotando-se o ministro Luiz Fux, se Vossa Excelência quisesse mais uma vez, apenas para, como nesta sessão, fazer a leitura da dicção da tese enunciada. Ficou assim, senhora presidente. As operadoras de plano de saúde e de seguro-saúde realizam prestação de serviço sujeita ao imposto sobre serviços de qualquer natureza previsto no artigo 156, inciso 3º da Constituição Federal Brasileira. Pois não. Indago dos senhores ministros se põem de acordo com esta dicção e, portanto, proclamo o resultado. Recurso ao qual se nega provimento nos termos do voto do relator vencido, o ministro Marco Aurélio, com a tese agora enunciada e que constará expressamente da proclamação. Apregou agora para julgamento o referendo em medida cautelar em arguição de descumprimento de preceito fundamental número 190, procedente de São Paulo, sendo relator o eminente ministro Edson Fachin, requerente ao governador do Distrito Federal e constam como interessados prefeito municipal da instância hidromineral de Poá e outros, e eu estou, como disse o ministro Edson Fachin, conferindo a palavra a Vossa Excelência inicialmente para o relatório, pois haverá sustentações orais. Tem a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhora presidente, municipais, senhoras e senhores, senhores e senhores advogados, trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizado pelo governador do Distrito Federal contra os artigos 190, parágrafo 2º, 196, parágrafo 6º e 7º da Lei 2.614, de 1997, do município da Estância Hidromineral de Poá, na redação dada pelas leis 3.269 e 3.276 de 2007. Transcrevo no relatório, senhora presidente, os artigos impugnados, cuja leitura me escuso de fazer. Digo ainda em sede de relatório que a sustentação é no sentido de que tais dispositivos afrontariam o artigo 1º caput do texto constitucional e o artigo 88 do ato das disposições constitucionais transitórias ao fundamento de usurpação da competência legislativa. Alega-se ainda, e aqui cito, que, embora estabeleça em tese a alíquota mínima constitucionalmente determinada na norma impugnada, o município de Poá estabelece abatimentos na base de cálculo do ISS que representam, na verdade, uma redução do valor mínimo do imposto devido. E ainda, continuando a citação, há a intenção clara da norma impugnada em burlar a determinação constitucional e manter a atratividade para prestadores de serviço, violando claramente o princípio federativo. A alíquota do ISS, antes fixada entre 0,5% e 1%, será de 2%. Com o aumento do ISSQN, poderia espantar empresas instaladas em Poá, o prefeito criou nova forma de se calcular o imposto, excluindo da base de cálculo toda a despesa decorrente de outros impostos. Com essa citação, digo que a autora da demanda pugna pela declaração de inconstitucionalidade dos instrumentos normativos contestados e o faz pedindo seja julgado procedente o pedido para o fim de que se declare inconstitucionalidade com eficácia erga omnes e efeito vinculante dos artigos da legislação que mencionei, editada pelo município de Poá. A Prefeitura Municipal de Poá prestou informações nas quais afirma que o tributo foi estabelecido em conformidade com as diretrizes constitucionais e a Lei Complementar 116
de 2003, nos termos que, senhora presidente, reproduzo no relatório e consta do petitório. A Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República opinaram pelo conhecimento parcial da arguição e não mérito pela sua procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade almejada. Recebi os autos conclusos por substituição de relatoria no dia 16 de junho do ano passado. E em 15 de dezembro de 2015, proferi decisão monocrática ad referendo, na qual se conheceu parcialmente da presente arguição e, na parte conhecida, deferi medida liminar para suspender a eficácia dos artigos que ali mencionei até o trânsito em julgado da presente ação, e eu fiz com base no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 9882 de 1999. Em 18 de dezembro do ano passado, pedi a inclusão do referendo da medida cautelar em pauta do Tribunal Pleno. Em fevereiro desse ano, dia 5, foram interpostos agravos regimentais em face da referida decisão monocrática, tanto pelo município de Poá, quanto pelo município de Barueri, esse na condição de terceiro interveniente. Não conhecido o agravo regimental interposto pelo município de Barueri por ser manifestamente inadmissível, e recebi como definitivas as razões do agravo interposto pelo município de Poá e apresentei o feito em mesa para que fosse julgado em conjunto com o referendo da medida cautelar. Ato contínuo com a finalidade de instruir por completo a presente arguição, abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República e, portanto, o Procurador-Geral da República procedeu à juntada de parecer, cuja ementa reproduzo no relato e me escuso de fazer a leitura. Admitiram-se no feito, na qualidade de amici curiae, município de Barueri, município de Porto Alegre, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras, município de São Paulo e a Associação Brasileira das Empresas de Leasing. Em síntese, senhor presidente, o relato creio que suficiente para agora auscultarmos as sustentações orais. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Nós temos 7 inscritos para sustentação oral. Falarão inicialmente pelo requerente e depois pelo interessado, e na sequência haverá a dobre divisão do tempo pelos amici curiae. Eu convido, portanto, inicialmente para falar pelo requerente, governador do Distrito Federal, procurador do Distrito Federal, doutor Marcelo Galvão. Vossa Excelência tem até 15 minutos para apresentar a sua manifestação. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, demais excelentíssimos ministros que compõem esse colégio plenário, doutor Procurador-Geral da República, advogados dos diversos amici curiae que aqui se apresentam, servidores da casa. No curso da história mais recente, essa Suprema Corte tem se debruçado exaustivamente sobre a temática da intitulada guerra fiscal. Esse que é o resultado visível da exacerbação de práticas competitivas levadas a efeito pelos entes subnacionais em busca de investimentos privados, consubstanciadas essas práticas, senhora presidente, na concessão de benesses que, à margem da Constituição, incentivam a migração de determinados agentes econômicos para negócios onde as exações, nos territórios onde as exações têm valores reduzidos. De fato, essa alta corte tornou-se, nos últimos tempos, o local onde se aquartela a força de paz nessa indesejável guerra, fazendo recolherem-se ao comportamento adequado constitucional aqueles atores beligerantes que insistem em romper o projeto de pacificação previsto na Constituição de 1988. É exatamente, senhores ministros, esse é o tema de que cuida a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. No seu corpo, é bem de ver, impugnam-se normas legais editadas pelo município de Poá, localizado no estado de São Paulo, veiculadas no artigo 190, parágrafo 2º, e 191, parágrafo 6º e 7º
da Lei 2.614, de 1997, com a redação que lhe foi dada pelas leis 3.269, de 2007, e 3.276, também, de 2007. Em suma, senhora presidente, tais normas excluíram, como bem lançado no relatório, dos preços dos serviços submetidos ao ISS, a incidência dos seguintes tributos federais: imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição sobre o lucro, COFINS e PIS/PASEP. Considerando que é o preço do serviço exatamente o que constitui a base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza, à luz da legislação em vigor e da jurisprudência desse excelso pretório, resultou da malsinada iniciativa legislativa uma dupla e chapada violação constitucional. Ofensa ao artigo 88 do ADCT, que exatamente veio de ser instituído para evitar e elidir que a guerra fiscal no nível do ISS permanecesse, subsistisse, e prevendo uma alíquota mínima para todos os municípios no patamar de 2%, e bem como invadiu matéria reservada à lei complementar. Por via de consequência, e também na linha dos precedentes desta alta corte, a atuação municipal acabou por abalar o equilíbrio federativo previsto no artigo inicial da Carta da República, e é esse exatamente o preceito fundamental que se busca proteger na presente demanda objetiva. De fato, se é certo que cabe a este egrégio tribunal o juízo acerca do que há de se compreender no sistema constitucional brasileiro como sendo preceito fundamental, não menos certo, isso foi decidido na questão de ordem, na ADPF número 1, não menos certo é que neste rol haverá de constar sempre o princípio federativo, por configurar um elemento estruturante do Estado brasileiro, que se destaca pela relevância e pela função nomogenética, inclusive, no sentido de inspirar o advento de diversas figuras e regras no ordenamento jurídico nacional. Fazem-se presentes ainda os demais requisitos para o cabimento da presente arguição. No que tange à legitimação do autor, governador do DF, registro que esse, como é sabido, se acha contemplado pelo elenco previsto na legislação de regência, notadamente diante no caso concreto, da natureza dúplice de que se reveste o Distrito Federal, com competências estaduais e municipais, como é sabido por essa alta corte. O Ministério Público Federal sustentou, em seu parecer, uma preliminar de inexistência de pertinência temática para o ajuizamento da arguição, tendo em vista a distância física que separa o DF, que separa Brasília do citado do município de Poá. Não se pode imaginar, senhora presidente, que essa demanda tenha sido ajuizada com a pretensão, data vênia, meramente didática ou acadêmica. Ouvidou-se o douto Parquet, data vênia, que no mundo moderno as chamadas operações online, relações virtuais, as distâncias físicas não têm relevância na seara dos negócios, não mais se subsistem. Daí porque, por diversas vezes, essa Corte já enfrentou ações diretas de inconstitucionalidade, envolvendo estados de regiões diversas e distâncias razoáveis, como é o exemplo a ação direta de inconstitucionalidade 39 e 36, que envolve o estado do Amazonas e o estado do Paraná. De qualquer forma, a título de conhecimento, para esse excelso pretório, anoto que a simples edição das normas impugnadas no município de Poá implicou forte consequência econômica nas empresas sediadas em Brasília, que passaram a sentir os efeitos de uma concorrência desleal com aquelas demais empresas do ramo que se instalaram nos chamados paraísos fiscais municipais. Cito como exemplo, senhora presidente, a empresa BB Leasing, uma subsidiária do Banco do Brasil, que é sediada nesta capital
e que era ranqueada à época da edição das normas como a 5ª empresa do ramo de leasing. A partir da edição da lei em tela, veio de perder 5 posições e hoje é somente a 10ª do setor. A diminuição de suas atividades ensejou ainda uma perda para a arrecadação local, distrital, da ordem de 50 milhões de reais até a data da concessão da irrepressível liminar da finalavra do eminente ministro Edson Fachin. Outras empresas do ramo, como a Caixa Econômica, no ramo de leasing, o BRB Leasing, também espelham um resultado negativo decorrente da adoção de medidas pela municipalidade de Poá. Não há dúvida, então, eminente presidente, não há dúvida de que a legitimidade está devidamente configurada na espécie da presente arguição. Do mesmo modo, há de se entender adequada a utilização da DPF na hipótese em tela, em razão do preenchimento dos demais requisitos previstos para o seu manejo. A par da violação do preceito fundamental, que já foi aqui invocado, registra também que não existe outro meio para que o governo do Distrito Federal pudesse impugnar os atos do poder público violadores do preceito fundamental. Não há previsão constitucional, como se sabe, de uma ação objetiva que tenha por fito ensejar a impugnação de norma municipal em face da Constituição Federal, o que comprova o preenchimento do requisito da subsidiariedade no caso da presente ADPF. Na linha do pensamento doutrinado do eminente ministro Gilmar Mendes, a ADPF também constitui um meio complementar do sistema de controle de constitucionalidade, sendo cabível seu acionamento em casos como este, sobre o qual se debruça esse tribunal nesse momento. Assim, é de se ter por cabível a presente arguição. Quanto ao mérito, e penso que a matéria nesse ponto não merece maiores locubrações, as normas atacadas são de inexorável inconstitucionalidade, como aliás já deixou antever o eminente ministro Edson Fachin no corpo do despacho concessivo da liminar. Mais sobre o mérito será tratado pelos advogados que me sucederão nessa tribuna, mas não há dúvida nenhuma de que esse mecanismo utilizado pela legislação municipal, ao excluir os valores dos tributos federais que incidem sobre o preço do serviço submetido à incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, violou frontalmente aquela previsão constitucional e foi editada uma emenda constitucional exatamente para evitar que tais hipóteses se repetissem no nosso ordenamento jurídico, prevendo uma alíquota mínima de 2% para a referida exação, e essa previsão constitucional prevista no artigo 88 do ADCT foi claramente descumprida pela legislação que se impugna. Do mesmo modo, a reserva que a Constituição endereça a legislação complementar para a definição da base de cálculo de todos os impostos também restou flagrantemente violada na medida em que, por esse subterfúgio legislativo, o município se escusou de obedecer às normas complementares que cuidam do tema, notadamente a Lei Complementar 116. Por essas razões, eminente presidente, aguarda-se seja conferido o referendo à irrepressível liminar deferida pelo eminente ministro Edson Fachin. E tendo em vista que a demanda já se acha, inclusive, madura para ser enfrentada por essa corte, requer-se também, se for o caso, que já seja julgada a demanda, a arguição de descumprimento no mérito e que seja julgada procedente para excluir do ordenamento jurídico aquelas normas impugnadas na inicial. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Guido Boni a falar pelo município de Poá.
Senhora ministra presidente, senhor ministro relator, senhora ministra, demais ministros, doutor procurador-geral da República, zelosos servidores, demais presentes. Venho na condição de representante dos interesses da Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Poá, com a missão de tentar trazer uma nova perspectiva ao deslinde desse caso de relevante interesse, não só jurídico, mas também econômico do município que represento. Trata-se da medida cautelar na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 190, sob relatoria do ministro Edson Fachin, que teve liminar concedida a fim de impedir que o município deduzisse da base de cálculo do ISS os valores pagos pelos prestadores de serviço a título de imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o líquido, PIS, PASEP e COFINS. É sabido que o município de Poá tem hoje instalado em seu território a sede de duas grandes instituições financeiras, o Banco Itaú e o Safra Leasing, que junto representam significativa parcela da tributação imobiliária do município. Como dados disso, eu trago a arrecadação dos últimos 3 meses do município. O município, nos últimos 3 meses, arrecadou 67 milhões. Desses, 56 milhões são advindos do Itaú, que representa 83,5% da arrecadação de tributos imobiliários do município. Esperamos que essas entidades continuem lá, mas a retirada delas poderiam causar uma convulsão social. Seria hospitais parando, educação parando. Por quê? Porque o município vive basicamente de ISS e a arrecadação, por ser um território pequeno de IPTU, é baixa. É importante salientar que essas empresas se encontravam sediadas no município antes mesmo da alteração legislativa suscitada a inconstitucionalidade dela. O Distrito Federal, alegando a existência de guerra fiscal, pretendendo desestabilizar as relações tributárias existentes no município de Poá, que, ao que parece, lhe causa indignação, propondo a presente ação na defesa de interesses estritamente subjetivos do ente. No entanto, deve-se ressaltar que a presente ação padece de vício insanável, porque foi utilizado do processo objetivo, ao qual tem como característica a ausência de lide para atacar um fato concreto, isto é, a dedução da base de cálculo do ISS. Isso se mostra nítido na fundamentação trazida na petição inicial de lavra do excelentíssimo governador do Distrito Federal, as folhas 13 e as folhas 19. Eu deixo de proceder à leitura delas, pois elas se encontram no bojo do processo. Destaco novamente que a causa de pedido da presente ação é um fato concreto, uma lide, representada por uma pseudo-guerra fiscal e não a violação abstrata da norma. Não há, no presente caso, violação do princípio federativo, mas sim a busca pelo autor da ação de satisfazer seus interesses subjetivos mediante a arguição de violação de preceito fundamental, numa tentativa certamente inócua de afastar as empresas sediadas no município. Ocorre que a veiculação de uma lide não é compatível com a DPF, como já decidiu esse egresso corte na arguição de suspensão 37 do Distrito Federal, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, cuja ementa assim preconiza. Nesse sentido, a DPF constitui entre as modalidades de controle concentrado ou objetivo de constitucionalidade, que visa evitar ou reparar lesão e preceito fundamental. Assim, o processo objetivo, na dicção que foi conferida pelo Supremo Tribunal Federal, denota-se pelo seu aspecto de defesa constitucional e manutenção da ordem constitucional. Aqui o ponto mais relevante. O que pressupõe a inexistência de interesses subjetivos deduzidos à lide e a ausência de partes propriamente ditas. Assim, data máxima vênia, a presente ADPF não merece prosseguimento, sendo caso de revogação da liminar outrora concedida e extinção do feito. Isso porque esta mesma corte, na ADPF 189, sob relatoria do ministro Marco Aurélio, em decisão datada de 3 de setembro de 2011, no qual questionava a lei complementar número 118 de 2002 do município de Barueri e a violação dos artigos 1º da Constituição
e 88 do ADCT, em razão da dedução dos mesmos tributos da base de cálculo do ISS, realizado por aquele município, fixou-se que a DPF não seria cabível no caso concreto por falta de base constitucional e legal, visto que se visa discutir a guerra fiscal em processo objetivo. Ademais, nem mesmo com base no artigo 102, inciso 1, a linha F da Constituição teria sustentação, visto que a Constituição fala em conflitos entre União e Estado, União e Distrito Federal, entre uns e outros. Não há falar também em violação do princípio federativo na redução da base de cálculo do ISS previsto na lei. Portanto, nenhum preceito fundamental foi violado, nem de forma transversal. Dessa forma, esta sessão que visa referendar a decisão monocrática, se confirmada, irá gerar uma decisão conflitante com o precedente desta Egrégia Corte, o que violaria de fronte o princípio da segurança jurídica. Não se pode perder de vista que a segurança jurídica é um dos princípios basilares do Estado democrático de direito, e que esta Corte, na condição de guardiã da Constituição, vem prestigiando tal princípio e certamente o fará novamente. Concluindo, por essas razões, o município da Estância Hidromineral de Poá requer dessa Egrégia Corte que seja revogada a presente liminar e no mérito extinta a ação sem resolução do mérito, visto que não é permitido discutir demandas subjetivas em processos objetivos. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, doutor Guido, e os 3 advogados inscritos na sequência dividirão o tempo dobrado, portanto, cada um terá no máximo 10 minutos. Eu convido, portanto, o doutor Roberto Silva da Rocha, que falará pelo município de Porto Alegre. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, em especial o ministro Iri Zavascki, de quem tive a honra de ser aluno de graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhores servidores, senhores advogados, estudantes, senhoras e senhores. O município de Porto Alegre postulou seu ingresso na presente lide na condição de amicus curiae, exatamente pela importância da discussão relativa à chamada guerra fiscal, que já foi objeto de explanação do orador que me antecedeu. E nesse ponto cumpre aqui um registro que a nossa petição talvez não tenha ficado tão clara, mas a posição do município de Porto Alegre é a favor da procedência da ação, exatamente porque sofre os efeitos nefastos dessa competição entre municípios, visando atrair empresas mediante essa oferta de tributação mais favorável. Então, o município de Porto Alegre, pode-se dizer, vem considerando as já bem lançadas considerações, os já bem lançados fundamentos das partes, vem muito mais no sentido de fazer um depoimento em favor da necessidade desta Egrégia Corte de definir, no âmbito do controle concentrado, essa questão tão relevante para os municípios, que vivem, como todos sabem, uma situação de grande dificuldade, sobretudo nesse momento de aguda crise. Além de cortar investimentos, gastos com custeio, congelar salários, no nosso caso, no Rio Grande do Sul, por exemplo, inclusive atrasar salários, os municípios também procuram buscar aqui, sobretudo em Brasília, as verbas que lhes são devidas, tanto pelos entes públicos como privados, mas também não podem deixar de se manifestar numa oportunidade tão relevante, que é exatamente a definição, no âmbito do controle concentrado, dessa causa relativa à guerra fiscal. Então, no entendimento do município de Porto Alegre, sobretudo a partir do parecer do eminente Procurador-Geral da República, do dia 26, último, que, embora reconheça no mérito a procedência da ação, opina pelo não conhecimento da demanda em razão da suposta falta de pertinência temática. O município de Porto Alegre entende que a questão
não merece ser vista só pelo ponto de vista quantitativo, a partir de uma conta de quanto perdeu ou quanto ganharia, mas, sobretudo, no âmbito da reflexão a respeito do princípio federativo, porque os efeitos desse tipo de norma, salvo o melhor juízo, nos parecem imensuráveis de uma maneira concreta. Então, o que se pode ter certeza é que normas como esta, ora impugnada, acarretam grandes consequências na movimentação das empresas. Muitas empresas não teriam nenhum motivo para estar em determinados municípios, senão o fato da alíquota realmente ser abaixo daquela prevista na Constituição, e também muitas empresas deixam de ir para os municípios como o de Porto Alegre. Então, o depoimento do município de Porto Alegre, exatamente como um exemplo de uma cidade que, embora distante da cidade, do município requerido, que talvez no momento tenha em comum apenas a circunstância de que nós lá abreviamos Porto Alegre como POA, né, sem acento, mas no mais não teríamos a rigor muita proximidade, mas do ponto de vista do ordenamento jurídico, a decisão sobre esse tema certamente refletirá em importante instrumento para a maior efetividade do princípio federativo. Nesse sentido, então, como amicus curiae, espera-se a confirmação da liminar e, se for o caso, o próprio julgamento do mérito. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Felipe Granado Gonzalez, que falará pelo município de São Paulo. Também Vossa Excelência terá até 10 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima ministra-presidente, excelentíssimo ministro relator, demais ministros, doutor Procurador-Geral da República, colegas, servidores. O município de São Paulo pediu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae, tendo em vista que o município, se não for o maior, é um dos maiores prejudicados, se não o maior prejudicado pela guerra fiscal travada entre os municípios. Eu cito um caso emblemático. A imprensa noticiou, há alguns anos, o caso de um município do interior de São Paulo, que contava com aproximadamente 6.000 habitantes e atraiu 2.400 empresas prestadoras de serviço para o seu território. Aquele município tem 184 km², é 10 vezes maior do que o município de Poá. O caso ficou famoso, eles utilizavam esse mesmo expediente de abatimentos na base de cálculo do tributo, e a alíquota ali girava em torno de 0,5%, ou seja, muito aquém do limite mínimo estabelecido na Constituição. O caso ficou famoso porque o município era tão pequeno que não tinha endereços suficientes para essas empresas. A prefeitura, então, passou a permitir o registro delas em sua sede, no ginásio de esportes e até no cemitério. Ora, um município com 6.000 habitantes e atraiu 2.400 empresas prestadoras de serviço. A competição entre os municípios, a concorrência entre os municípios não é um mal em si. Muito pelo contrário, ela pode ser benéfica para o cidadão. O município que quer atrair investimentos, ele deve investir em infraestrutura, transporte e em habitação. Como acontece essa competição no mundo civilizado? O município proporciona condições ideais para o exercício da atividade. Não é o que eu acabei de mencionar, não é o que temos visto. É um caso extremo, mas é um caso real. Excelências, essa guerra, como já foi dito, é travada de duas formas. O município altera o conceito da base de cálculo do ISS, concede abatimentos na base de cálculo do tributo e, dessa forma, indiretamente, consegue uma alíquota inferior à mínima legal. Nos espanta que, até hoje, passados todos esses anos, diante de um texto constitucional claro, as autoridades públicas não tenham conseguido colocar um fim nessa prática. De outro lado, as empresas mudam o seu endereço para esses paraísos fiscais municipais, muitas vezes estabelecem-se ali apenas de fachada, muitas vezes essa mudança é apenas no papel, e buscam recolher o tributo ali, sob o argumento de que o estabelecimento prestador lá se encontra. Ainda ontem, o ministro Barroso comentou sobre a judicialização endêmica dos conflitos. O ISS é um terreno fértil para isso. Excelências,
Eu me recordo da época em que trabalhava no Departamento Fiscal da Procuradoria de São Paulo. Existe uma subprocuradoria especializada apenas nesse tipo de questão. São dezenas de procuradores que cuidam das milhares de ações sobre o assunto. Em muitas dessas ações são realizadas perícias e não é raro encontrar estabelecimento de fachada. Vejam a subversão do sistema. Hoje em dia já há demandas sendo ajuizadas para compelir o município a conceder os descontos na base de cálculo que os municípios vizinhos concedem. Isso tudo aponta para a degeneração do sistema federativo, isso tudo aponta para macula o sistema cooperativo previsto na Constituição Federal. E o STF tem a chance aqui de acabar de uma vez por todas com a guerra fiscal dos municípios. Enquanto os TJs estão decidindo diversas demandas sobre o assunto e enxugando o gelo, o STF pode, nessa oportunidade, pôr um ponto final na guerra fiscal. Os ministros Fux e Theory participaram de diversas demandas repetitivas no STJ sobre o ISS. É um terreno fértil para discussões. E aqui chegou a hora de pôr um fim a esse tipo de expediente. É o que o município de São Paulo espera. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Ricardo Almeida, que falará pela Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras. Vossa Excelência também tem até 10 minutos para se manifestar. Excelentíssima senhora ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor relator, ministro da Administração Fachin, eminentes ministros, doutor procurador da República, colegas advogados, senhores presentes, servidores, eu quero, em primeiro lugar, saudar as exposições que foram feitas anteriormente, sobretudo pela sua clareza e honestidade, inclusive a do município de Poá, que trouxe informações relevantes sobre as empresas que hoje estão instaladas naquela municipalidade. Empresas líderes em segmentos importantes da economia brasileira de serviços e que hoje já somam 20 mil empresas instaladas no município de 17 quilômetros quadrados. Eu acredito que não foi pela água mineral de Poá que essas empresas foram para lá. Certamente foram atraídas por expedientes que a maioria dos municípios que respeita a Constituição não pratica. O tema do cabimento, acredito que já foi bastante esclarecido, o doutor procurador do Distrito Federal demonstrou isso. Hoje os serviços são prestados a partir de pontos não só no Brasil, mas internacionalmente, concorrendo com outras cidades, provocando não só perdas de arrecadação, mas o próprio deslocamento real ou fictício dessas empresas para essas municipalidades, para estes territórios municipais. O tema em relação à guerra fiscal já é um tema bastante conhecido pelo Supremo Tribunal Federal, mas no que diz respeito ao ICMS. E, reiteradamente, essa Suprema Corte tem se esforçado em combater as leis, muitas vezes leis revogadas e repetidas. Infelizmente, o tema da guerra fiscal do ISS só chega agora, justamente, em primeiro lugar, por uma certa dificuldade de acesso direto no controle concentrado e objetivo, daí a importância da subsidiariedade da ação de descumprimento do preceito fundamental, e, em segundo lugar, eu gostaria de ressaltar um pouquinho do histórico desse artigo 88 do ADCT. Este artigo foi trazido a partir de uma proposta realizada pela Brasf, que se agregou uma PEC e se transformou na emenda constitucional número 37 de 2002. Este artigo 88, então, trouxe uma alíquota mínima muito razoável, dando segurança de 2%. Ela vem em conjunto com uma pequena reforma tributária do ISS, que não só alterou e criou o 156 e introduziu esse artigo 88, com a alíquota mínima de 2%, mas também com a Lei Complementar 116, deixando claro, mais uma vez, que a base de cálculo é preço do serviço. Está lá claro na Lei Complementar 116, exercendo a sua função de norma nacional, de norma geral de direito tributário, que o artigo 146, inciso 3 da Constituição estabelece, e o próprio inciso 3 do artigo 156, que é a matriz constitucional dos impostos, do imposto sobre serviços de qualquer natureza, determina. Essa emenda, então, ela colocou fim, por exemplo, a uma prática que era muito comum, quando se adentrava algumas cidades e você se deparava, as pessoas se deparavam com outdoors dizendo: venha para cá, traga a sua empresa para o nosso município, temos a alíquota de 0,02%, há casos nesse sentido.
A emenda, então, refreou um pouco essa prática bastante disseminada e que atraiu muitas empresas, e esse eu considero um dos fatores da demora em chegar esse tema a esta Suprema Corte. Mas alguns municípios que já haviam atraído muitas empresas para os seus territórios, e aí nós criamos aí algumas Andorras, Liechtenstein, né, Ilhas Virgens, Tupiniquins, né, esses paraísos fiscais municipais, começaram a se valer de novos artifícios, de novos subterfúgios legislativos, não mais de maneira descarada, reduzindo a alíquota abaixo do mínimo constitucional, mas criando subterfúgios, formas que tentam fraudar não só a lei, a própria Constituição, de modo a manter essas benesses tributárias que atraem tantas empresas em detrimento dos municípios e, sobretudo, das capitais. Sobretudo, todas as capitais brasileiras sofrem concorrência desleal dos municípios e efeitos deletérios antifederativos dessa concorrência no plano econômico. Este artigo 88, ele não só trouxe a alíquota mínima, mas trouxe uma norma bastante propedêutica. O seu inciso 2, o que ele diz? Justamente antevendo o risco desse tipo de artifício. Ele fala: não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais que resultem direto ou indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso 1. A norma é bastante completa. Sua finalidade está muito clara. Ela é um instrumento importante da equidade federativa horizontal, é um instrumento importante da pacificação federativa e da preservação da rigidez financeira das bases econômicas de tributação sobre serviços no Brasil. O caso da legislação de Poá, e não é à toa também que o município de Barueri aqui ingressa, porque a sua legislação é praticamente idêntica, se vale do mesmo critério de exclusão de impostos e tributos federais da base de cálculo, tenta tirar proveito de uma discussão que ainda existe na jurisprudência em relação à inclusão na base de cálculo de determinados tributos, como é o caso ainda em discussão aqui nesta Suprema Corte, do PIS e da COFINS. Mas vejam, ainda que este argumento merecesse guarida ou algum tipo de discussão, ele esbarra de cara na natureza do imposto que estamos tratando, que é imposto sobre consumo. Não estamos tratando aqui de faturamento ou renda, que dizem respeito, e aí cito Klaus Schipke, o importante doutrinador alemão, jurisconsulto em matéria tributária, respeitado por todos, que aqui no imposto sobre consumo, a base de cálculo não diz respeito à subjetividade do contribuinte ou da empresa, à sua renda ou faturamento, mas sim à objetividade da relação de consumo, da venda do bem ou do serviço. E a base de cálculo típica e clássica do imposto sobre consumo é o preço. E o preço, obviamente, inclui todos os insumos e custos. Isso está muito claro. Portanto, ainda que se pudesse esgrimir com estes argumentos, não valem para imposto sobre consumo, não valem para o ISS. E ainda que fosse possível isso, a matéria é matéria própria de lei complementar. Lei complementar que existe. Não pode cada município brasileiro começar a redefinir o que é, no seu conceito, a base de cálculo desse imposto. Não, aqui eu não incluo esse imposto, aqui eu não incluo essa despesa, você hoje tem determinados encargos sociais. Essas políticas são possíveis, mas pertencem à extrafiscalidade, não pertencem à fiscalidade. A definição da base de cálculo do imposto, implícita na Constituição, é matéria da fiscalidade. Este é um ponto crucial na compreensão do que se tenta aqui fazer e desrespeitar, contornando a norma constitucional, não só o princípio federativo, mas uma norma expressa que foi trazida com este propósito, com esta finalidade que aqui estamos ressaltando. E vejam, eminentes ministros, se nós contextualizarmos o tema no âmbito internacional, vejam o que fazem os países hoje em todo o mundo. Os protocolos que a OCDE tem celebrado e, sobretudo, a plataforma conhecida como BEPS, que é um conceito de erosão de bases e aumento de lucros, obtido através
da localização de estabelecimentos, muitas vezes virtuais, em paraísos fiscais internacionais. Hoje é uma luta para que os estados possam alcançar esses dinheiros escondidos, que não estão nos orçamentos públicos dos estados. Não há nem que se falar aqui, apesar de estarem geralmente conjugados, há ilícitos, até atividades criminosas, nós sabemos disso. Mas o ponto é que é um esforço internacional, reconhecido no âmbito do direito fiscal, do direito tributário, dos tratados internacionais, das práticas dos países em coibir. Mas ainda convivemos no nosso próprio território nacional, onde há soberania do Estado, não dependemos de tratados e de cooperações internacionais para chegar a esse ponto de coibição desse tipo de prática, ainda convivendo com resultados extremamente nefastos. Só o município de São Paulo não tem apenas um número grande de procuradores. As perdas anuais do município de São Paulo, por exemplo, que é o mais afetado, mas as outras capitais também, é na ordem de R$1 bilhão ao ano. R$1 bilhão ao ano, que se perde hoje com essa guerra fiscal. Portanto, a Abrasf, subscrevendo as razões que foram trazidas aqui pelo Distrito Federal, pelos municípios de Porto Alegre e São Paulo, requer também que seja confirmada a liminar e, em razão do amadurecimento da causa, também se possa chegar a um julgamento de mérito, dando uma resposta importante para o país e para os municípios que hoje, mais uma vez, sofrem com dificuldades, não só em razão das suas finanças, mas as empresas que também são deslealmente, sofrem concorrência desleal por força dessas outras empresas que têm tributação favorecida abaixo do patamar constitucional. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido o Dr. Paulo Aires Barreto, que falará pelo município de Barueri. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo procurador-geral da República, demais advogados, serventuários da Justiça. O município de Barueri, na condição de amicus curiae, propugna porque não seja referendada a medida liminar concedida. E o faz por 5 razões diferentes, cada uma delas bastante insuficiente para que tal referendo não se dê. A primeira delas, o município não integra a federação, não fazem parte dela. E, portanto, a invocação do artigo 102 da Constituição Federal, no que se refere ao cabimento desta ADPF, não se sustenta a partir deste ponto de vista. Neste sentido, posicionamento do ministro Marco Aurélio, ADPF 274 de Pernambuco, ministro Celso de Mello, ACO 1364, agravo regimental, e o ministro Dias Toffoli, que asseverou com bastante procedência: a literalidade do artigo 102.1f da Constituição não indica os municípios no rol de entes federativos aptos a desencadear o exercício da jurisdição originária deste tribunal, ACO 1295. O ministro Marco Aurélio, cuidando da DPF 189, que envolve exatamente o município de Barueri, em questão análoga à presente, negou seguimento à ação por reconhecer exatamente que não houve demonstração da alegada ofensa ao princípio federativo, não sendo possível cogitar de conflito entre entes da federação com escopo no 102.1. Ainda que isto não fosse a mais absoluta verdade, ainda que os municípios integrassem o conceito da federação, que só admite por argumentação, não se pode confundir conflito federativo que coloque sob risco a própria federação com um mero conflito entre entes federados, conflito esse absolutamente etéreo, a 1000 quilômetros de distância, como bem pontuou o ilustre, o douto Procurador-Geral da República, ao entender o não cabimento desta arguição por descumprimento de preceito fundamental, por estar descaracterizado o potencial dano ao pacto federativo. Não há na peça inicial
nenhum exemplo, nenhum dado fático, nenhum dado concreto a evidenciar este dano. As alegações feitas dessa tribuna, data máxima vênia, em relação a números, podem ter infinitas explicações que não guardem qualquer correlação com o que se discute nesta ação. Neste mesmo sentido, o ministro Celso de Mello, na ACO 5973, entendeu que esta potencialidade tem que ser clara, objetiva, não pode ser abstrata, etérea, não provada. Não se cabe aqui cogitar desta chamada aproximação com a guerra fiscal do ICMS, porque lá se discute objetivamente uma afronta ao artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. O que se discute nessa ADPF são questões envolvendo o cotejo entre base de cálculo do ISS posta na Lei Ordinária Municipal versus os limites para a Lei Ordinária Municipal cuidar desse tema em face de lei complementar. Portanto, não há ofensa a nenhum dispositivo constitucional diretamente assim se considerando. E, portanto, meu próximo argumento, o não cabimento de análise de ofensa reflexa à Constituição. Novamente, sobre a mesma matéria correlata, o ministro Roberto Barroso, há menos de um mês, dia 28 de agosto de 2016, examinando o recurso extraordinário 804-260 de São Paulo, entendeu que regulamentações relegadas a normas infraconstitucionais traduzem-se em impossibilidade de análise da infraconstitucionalidade em face de norma infraconstitucional e, nesse sentido, afastou a possibilidade de exame deste recurso extraordinário. Um próximo argumento, e volto a dizer, cada um deles bastante suficiente para determinar o não cabimento dessa arguição por descumprimento de preceito fundamental, da ausência de subsidiariedade. Há, efetivamente, na Lei 9882 de 99, disposição no sentido de que não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade. E aqui, este outro meio existe e foi exercido. Há uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade em curso, proposta pelo município de São Paulo, que tramitou perante o Tribunal de Justiça, o órgão especial, e que chama atenção para esse aspecto, presta atenção para este número. Foi julgada por unanimidade, por 25 desembargadores daquele órgão especial, a legislação de Barueri, que é correlata de Poá, foi julgada constitucional. Ou seja, a ADPF foi criada justamente para as hipóteses em que não contempladas no escopo da ação direta de inconstitucionalidade. Cabendo ação direta, não cabe a ADPF. No mérito, e aqui inicio a conclusão da minha sustentação. O que o município de Poá fez foi simplesmente aclarar a base de cálculo na esteira do que fazem todos os municípios brasileiros. Ou será que só os grandes municípios podem cuidar de base de cálculo de forma específica e objetiva, diferentemente da lei complementar, também aclarando conceitos importantes? O julgamento anterior cuidou de planos de saúde. A base de cálculo do plano de saúde é um problema. E isso foi reconhecido pelo STJ e, portanto, não está na lei complementar, mas foi tratado pelos grandes municípios. Fizeram o mesmo com subempreitada, com agência de turismo. E aqui me refiro a São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Por quê? O município de Poá não pode, efetivamente, ao cuidar da sua legislação ordinária, separar ingressos de receita. E em serviços específicos, nem todo serviço tem a mesma singeleza em relação à sua receita bruta. Portanto, ao procurar diferenciar o que é mero ingresso, o que entra no caixa da empresa, mas tem uma contrapartida no seu passivo, do que a receita própria da empresa, o município de Poá nada mais fez do que cumprir a Constituição. E o fez na esteira do que tem decidido os tribunais superiores, inclusive esta casa, por exemplo, quando avalia a questão da incidência do PIS e COFINS sobre o ICMS. Disse aqui o representante da Brasf, ínclito advogado, que PIS e COFINS
não são tributos sobre o consumo. Não é o que pensa a doutrina majoritária no direito tributário. Essa é uma questão aberta, evidentemente, mas há muitos doutrinadores defendendo exatamente o inverso, que PIS e COFINS são tributos sobre consumo. E, nesse sentido, a discussão que cabe aqui em relação ao ICMS, cabe também no ISS em relação aos tributos PIS e COFINS. Portanto, dessa perspectiva, em relação ao mérito também, quero ressaltar que nada há de diferente, de incomum, de inconstitucional no agir da Prefeitura do município de Poá. Por fim, não há perigo em mora. A legislação de regência da matéria está há 9 anos produzindo efeitos jurídicos e o grande dano se causará se essas relações estabilizadas, perenes, forem colocadas sob risco agora, depois de passados 9 anos, sem que nada de importante tenha ocorrido, sem que haja efetivamente qualquer clareza sobre a pertinência e a constitucionalidade das normas deste município, que, repito, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, entendeu serem todas constitucionais. Em síntese, a liminar deferida não pode ser referendada por esse plenário por 5 razões. Os municípios não integram a Federação Brasileira, não havendo se falar em ofensa ao princípio federativo. Não há prova, evidência de potencial dano ao princípio nos autos do processo. A ausente potencialidade não cabe à DPF. O tema já está sendo tratado em ação declaratória de inconstitucionalidade, o que afasta o cabimento da DPF pela ausência da subsidiariedade. Trata-se de matéria reflexa à Constituição, tendo em vista que o tema da base de cálculo do ISS pressupõe análise da Lei Complementar 116 de 2003. A Lei de Poá foi editada nos estritos limites da competência do município, não perpetra qualquer afronta aos preceitos constitucionais. Não existe fumaça de bom direito, não existe perigo em mora. Pelo exposto, pede e espero, amicus curiae, que a medida liminar concedida pelo relator na presente DPF não seja referendada por este egrégio plenário com medida de justiça. Agradeço ao doutor Paulo, convido a doutora Ana Paola Zonari a se manifestar pela Associação Brasileira das Empresas de Leasing. Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde a todos. Excelentíssima ministra presidente, excelentíssima ministra Rosa Weber, demais ministros, digno representante da Procuradoria-Geral da PGR, demais colegas aqui presentes. Em primeiro lugar, devo agradecer a todos que já falaram antes de mim, porque me pouparam um bom tempo por colocar tão bem a questão que está em voga, e principalmente o meu colega Paulo Aires, que já tocou basicamente todas as questões importantes. Então, o que me cabe é simplesmente fazer alguns apontamentos para destacar o que me parece mais relevante, né? E, em primeiro lugar, com relação à violação ao princípio da subsidiariedade, eu quero referir que houve uma ADIM julgada em São Paulo com relação à legislação de Barueri, que foi julgada improcedente, e houve também uma ADIM julgada com relação à legislação de Poá. Também a unanimidade apreciou a matéria e disse que era improcedente a ADIM proposta pelo município de São Paulo contra o município de Poá. Né? Ali se avaliou exatamente se haveria um benefício fiscal que pudesse gerar, ainda que de forma indireta, violação ao Pacto Federativo, e se concluiu que sequer benefício fiscal haveria. Né? Eu peço, Vênia, para ler um pequeno trecho aqui do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diz simplesmente, abro aspas, é que a base de cálculo do ISS não pode albergar todas as entradas de dinheiro nos cofres da empresa, mas sim apenas parcelas correspondentes ao preço do serviço prestado propriamente dito. Nessa linha de raciocínio, as importâncias financeiras que, embora transitem pela contabilidade da empresa e não se incorporam ao seu patrimônio, devem ser excluídas da base de cálculo do aludido imposto municipal. Fecho aspas. Então, essa é a questão que está em debate ainda no Poder Judiciário, está em aberto. Não se pode dizer que, em função
dessa referência aqui, os tributos federais não deveriam compor a base de cálculo, que há efetivamente um benefício fiscal, né? Bem, voltando aqui para o princípio da subsidiariedade, então, existe e foi exercido aí o outro meio eficaz de sanar a lesividade supostamente causada pelo município de Poá, né? Ainda que o Distrito Federal não tivesse outro meio, além da DPF, o município de São Paulo tinha outro meio e exerceu, né, essa possibilidade de ingresso da ADIM. A ADIM foi julgada improcedente e foram apresentados recurso especial e extraordinário. O caso agora se encontra no STJ, na relatoria do ministro Cuquina. O recurso extraordinário foi admitido e alega exatamente afronta aos artigos 1º, ao artigo 146, 3A e ao artigo 88 da DCT, ou seja, exatamente o que se alega, o que se põe aqui na DPF sob exame, né? Isso quer dizer o quê? Que a matéria será submetida, por último, à apreciação desse Supremo Tribunal Federal, inclusive com efeitos erga omnes, em função do caráter objetivo da ação proposta, na esteira da jurisprudência desse tribunal. Eu cito aqui o recurso extraordinário 187.142, de relatoria do ministro Ilmar Galvão, né, que prevê que recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade tenha efeito erga omnes. E ainda que não tivesse, se poderia reconhecer uma repercussão geral ou se editar uma súmula vinculante, se essa corte entendesse o caso. Então, aplicam-se aqui todos os precedentes que estabelecem que não cabe à DPF, se for possível, o ajuizamento de uma ADIM, se essa ADIM tiver sido ajuizada e houver possibilidade de interposição de recurso extraordinário. A apreciação simultânea de ADIM e DPF vem sendo objeto de análise aqui da Corte, e eu cito aqui a DPF 359 do ministro Barroso, bem recente, a DPF 100 do ministro Celso de Mello, a DPF 97 da ministra Rosa Weber, que foram nesse sentido, de respeito à subsidiariedade. Segundo ponto bastante importante é a violação reflexa ao Pacto Federativo. Já foi dito aqui que o que se discute verdadeiramente é se a legislação de Poá reduziu ou não reduziu a base de cálculo do ISS, de modo a criar um benefício fiscal. Só que a base de cálculo não é prevista na Constituição. Ela é estabelecida pela Lei Complementar 116 de 2003, no caso, né? A teor do artigo 146.3A da Constituição. Então, para chegar à conclusão de que haveria ou não uma violação ao Pacto Federativo, em primeiro lugar, teria que se fazer a análise, o cotejo entre a legislação de Poá e a Lei Complementar 116, para ver se haveria uma dissonância entre ambas quanto ao estabelecimento da base de cálculo. Em segundo lugar, se esse eventual conflito entre leis se traduziria num benefício fiscal inconstitucional por, de forma indireta, levar à redução da alíquota abaixo de 2%, dos 2% previstos constitucionalmente. E, em terceiro lugar, mesmo que se reconheça a existência da inconstitucionalidade da lei municipal, deve-se aferir se há vício ao Pacto Federativo, em função dessa inconstitucionalidade. Portanto, há uma distância muito grande entre a lei municipal de Poá e a violação ao Pacto Federativo. Não é? São sucessivas, vamos dizer, violações sucessivamente reflexas, né? E este ponto foi reconhecido na DPF, no despacho do ministro Marco Aurélio, que inadmitiu a DPF 189, com relação à legislação de Barueri, e eu peço vênia aqui para citá-lo, entre aspas. Se tem articulação quanto ao artigo 88, inciso 1, do ato das posições transitórias. Mas, entre aspas, na verdade, a alegação concerne a outro fator, a redução da base de cálculo do tributo, excluindo-se certas despesas. Então, por via transversa, tem-se como configurada a afronta ao preceito fundamental. Fecho aspas. É exatamente isso que eu procurei transmitir, mas certamente que nas palavras do ministro Marco Aurélio tudo fica mais claro, né? Bem, então, há inúmeros outros precedentes com relação à impossibilidade de violação reflexa para fins de violação constitucional em ADPF. Eu só vou referir aqui a ADPF 127 do ministro Teori e a ADPF 192 do ministro Fux,
que tocaram nesse ponto da impossibilidade de violação reflexa. E, por último, o que parece bastante relevante é a ilegitimidade ativa do Distrito Federal. A jurisprudência da Corte exige que a aplicação da norma impugnada por ADPF repercuta economicamente sobre aquele que propõe a ação. Isso está na medida cautelar na ADIM 4635, relator ministro Celso de Mello. Ocorre que, no caso concreto, conforme já abordado, não houve qualquer demonstração sequer da potencialidade lesiva que a legislação de Poá causaria ao Distrito Federal. Alega-se apenas, em tese, que algumas empresas poderiam sair do Distrito Federal para se estabelecer em Poá. Mas não se trouxe nenhum elemento concreto para dizer, nesses últimos 8 anos, que empresas teriam migrado do Distrito Federal para Poá, por exemplo. Com relação às empresas de leasing, nunca houve uma empresa de leasing estabelecida no Distrito Federal que, porventura, em função de desvio concorrencial, pudesse mudar-se para Poá. Portanto, é uma simples alegação vazia de conteúdo e de qualquer demonstração. Não houve prova da violação ao Pacto Federativo, o que também é exigido pela jurisprudência dessa Corte. Não é? E, por fim, eu só gostaria de reforçar que, com relação ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, evidentemente que o periculum e o fumus, eles são reversos em benefício de Poá, porque já um tribunal de Justiça de São Paulo, que em ação direta afirmou que a legislação de Poá é constitucional. Então, o fumus, creio eu, deverá atender a essa decisão. E com relação ao periculum, são muitos anos em que a legislação está em vigor, de modo que revertê-la nesse momento, sem algum efeito prospectivo, certamente causaria um transtorno com relação ao princípio da segurança jurídica. Então, postas essas questões à apreciação de Vossas Excelências, a solicitação é para que não seja admitida a DPF, ou, na pior hipótese, para que seja julgada insubsistente a medida liminar. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Eu considero que, faltando apenas 5 minutos para as 16 horas, nós poderíamos antecipar para que o voto não seja interrompido ou logo depois, e retornaríamos, portanto, às 16h25. Portanto, suspendo a sessão pelo período regimental.